gente, nós estamos aqui no mais um GS Flash. Se você é novo no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que nós estamos preparando aqui para vocês. E a palavra que eu gostaria de compartilhar, ela tá lá em Hebreus, capítulo 6, versículos 19 e 20. E eu vou ler ela aqui com vocês. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida. Assim como a âncora mantém seguro o barco, ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá para o nosso bem que Jesus entrou antes de nós e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdote Melquisedeque. Para a gente entender esses versículos melhor, sobre o que é o lugar santíssimo, porque Jesus é chamado de o grande sacerdote, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, lá no Antigo Testamento, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo. E o tabernáculo, ele era constituído por 3 ambientes. O primeiro era o pátio, a tenda da congregação, que era dividida em 2 partes. A primeira parte era o lugar santo, onde os sacerdotes tinham acesso para fazer os seus serviços religiosos, tinha alguns utensílios da tenda ali. E a segunda parte era o lugar santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança e a presença de Deus. E apenas o grande sacerdote tinha acesso àquela segunda parte, que era o lugar santíssimo. E Deus, ele deixou muito claro para Moisés que aquele tabernáculo era apenas uma sombra, uma cópia do que existe lá no céu. Então, quando a gente lê nesse versículo, dizendo que a nossa esperança é como uma âncora que está nesse lugar santíssimo, então se refere à presença de Deus lá no céu. E o nosso grande sacerdote, que é Jesus, está nesse lugar. Quando a gente volta a alguns capítulos aqui do livro de Hebreus, a gente vê que Jesus, ele é dito como o grande sacerdote. E o escritor de Hebreus compara ele aos demais grandes sacerdotes, não para igualar Jesus a eles, mas sim para dizer que Jesus é superior àqueles grandes sacerdotes. Porque os grandes sacerdotes, continuamente, eles tinham que estar oferecendo sacrifícios, tanto pelo pecado deles, como pelo pecado das pessoas. E Cristo, ele ofereceu a si mesmo uma única vez e foi o sacrifício perfeito para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E Jesus também, ele não pecou. E a Bíblia também, quando a gente lê a palavra e a gente conhece quem Jesus era, a gente entende que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, Jesus, ele tinha todas essas sensações, sentimentos que nós temos. Jesus, ele conhecia a fome, a sede, a aflição, o sofrimento. Ele sabia o que era ser traído, ele sabia o que era ser humilhado, o que era ser acusado, o que era tristeza, o que era angústia. Então, Jesus, como nosso grande sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Porque como homem, ele passou por tudo isso. E Jesus também, ele era 100% Deus, ou seja, ele era todo poderoso e santo. Ele passou nessa terra sem cometer nenhum pecado, mesmo diante das mesmas adversidades que nós. E além disso, lendo os capítulos de Hebreus, a gente entende que naquele tabernáculo terrestre, passaram-se muitos sacerdotes, muitos grandes sacerdotes, porque eles eram seres humanos, então eles morriam, não tinha como dar continuidade ao trabalho. Mas Cristo, como nosso grande sacerdote, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vive. E agora ele está à direita do Pai, ele está na presença de Deus lá no céu. E é por conta disso que Jesus, ele pode salvar todas as pessoas que vão até Deus através dele. E Jesus também pede ao nosso favor ao Pai. E essa explicação que eu te trouxe aqui para você sobre o que é o lugar santíssimo, quem é Jesus como nosso grande sacerdote, é para que você entenda que quando a Bíblia diz assim que nós temos uma esperança que nos mantém segura e que essa esperança ela está fixada nesse lugar santíssimo, ou seja, na presença de Deus, é porque Deus, Cristo, ele tem tudo que nós precisamos. Tudo, a presença de Deus tem tudo que nós precisamos. Porque Cristo, ele tem perdão para nos dar. Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas.
Então ele entende os nossos momentos difíceis. Então quando a gente está passando por uma situação complicada, uma provação, algo que às vezes a gente está se sentindo assim sem saída, sem saber o que fazer, a nossa esperança não tem que estar em nós mesmos, na minha capacidade, no que eu posso fazer, no que eu posso fazer para vencer essa situação. A nossa esperança, ela não tem que estar nas circunstâncias, que as circunstâncias têm que estar favoráveis a nós. A nossa esperança não tem que estar nas pessoas, no que elas podem fazer por nós, mas a nossa esperança tem que estar fixada, ancorada nesse lugar santíssimo, que é a presença de Deus, que é Cristo, porque é Ele que vai nos ajudar. E também a esperança, quando a nossa esperança está no lugar certo, a gente começa a ver as situações, assim, não o problema, mas a gente começa, ou melhor, a gente consegue visualizar o final daquilo. A gente começa a entender que não tem como a gente escapar das tribulações, mas que as tribulações, a gente passa por elas também para glorificar a Deus. Porque quando a gente sai de um desafio, de uma provação, de uma situação difícil, Tiago, ele nos diz que isso é um motivo da gente se alegrar, porque quando isso acaba, quando o final chega, a gente sai ainda mais perseverante, a gente sai forte, mais resistente, e a gente ainda tem aquela bagagem de ter aprendido com Deus nesses momentos difíceis. E a gente, além de ter essa visão do final, a gente começa a entender que o que nós estamos passando é para ajudar a vida de outras pessoas. É para que outras pessoas que estão ao nosso redor e que vê que nós estamos passando pela mesma coisa que algum dia elas passaram ou estão passando, elas vão ver que existe uma esperança. Então, o mesmo Cristo que nós recorremos, que nós fixamos o nosso olhar nele, essas pessoas também vão buscar esse Jesus. Essas pessoas vão entender também que se teve esperança para nós, tem esperança para elas. Então é essa palavra que eu quero deixar no coração de vocês, sabe? Não coloca a sua esperança em qualquer lugar, sabe? Mas coloca ela em Cristo, porque a gente só pode colocar nossa esperança de onde pode nos vir socorro. E a palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então que Deus abençoe você com essa palavra e que a sua esperança esteja em Cristo e na presença de Deus, na promessa de salvação que Ele nos deixou e na vida eterna. Porque tudo que nós passamos aqui é muito passageiro perto dessa promessa, perto dessa esperança que é a salvação, que é a vida eterna. A nossa recompensa é muito maior que qualquer provação, qualquer circunstância que a gente passe aqui. Amém?